noite, irmãos e irmãs, companheiros do Ideal Espírita, que a paz de Deus esteja conosco. Hoje, mais uma vez, deixamos o conforto dos nossos lares e viemos em busca do conforto do ensinamento do nosso Mestre Jesus, em busca das respostas que a palavra do Cristo nos traz. E principalmente buscamos as bênçãos e o abraço que a espiritualidade superior nos dá nesse momento, nessa casa abençoada. Então, que nós possamos assimilar essa energia, receber esses fluidos tão salutares para o nosso corpo e para a nossa alma. Gostaria agora de convidar a nossa companheira de Janira para fazer a prece inicial da noite. Meus queridos irmãos, vamos neste momento acalmar os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos, nos deixando envolver pela presença do Mestre Jesus, pela espiritualidade amiga que está nessa casa, que nos acolhe. Desde o momento que entramos pela porta, somos recebidos espiritualmente falando, somos acolhidos e recebemos o tratamento a partir deste momento para aquilo que viemos buscar. Que a palestrante da noite possa nos trazer as boas notícias do Evangelho, que será de grande importância para o nosso aprendizado e para a nossa evolução espiritual. Que o Mestre Jesus nos envolva, nos abrace, nos cubra com seu manto de amor e de paz, e que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos, com muita tranquilidade, com muita paz, com muito envolvimento de amor. E com a prece de Pai Nosso, a gente inicia esta palestra da noite, este momento de oração em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo e qualquer mal, e que assim seja, graças a Deus. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a companheira Mariângela Manfrim, que é da Associação Espírita Benedita Fernandes de Jales. A Mariângela, que junto com seus companheiros lá realizam um ótimo trabalho, um lindo trabalho lá em Jales. Inclusive, nós estávamos lembrando hoje, né, Mariângela? Faz exatamente um ano que você esteve aqui na nossa casa, e a sua palestra ela foi tão marcante que eu lembro como se fosse hoje, tanto que eu achei que fazia pouco tempo que você tinha vindo na nossa casa. Então, muito obrigado, por favor. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Eu estava até falando para o nosso amigo aqui, ele falou qual o tema. Olha, sinceramente, de manhã eu tinha pensado nas palavras que nós viríamos trazer, um outro tema, mas geralmente nessa semana, que é Dia das Mães, as escolas, às vezes as pessoas convidam a gente para falar alguma coisa, e de manhã eu fui em uma escola fazer uma palestra para as mães. Aí eu saí da escola e passei na Casa Abrigo, que vocês têm aqui também em Fernandópolis, as crianças, né, que a justiça retira dos seus lares porque estão em situação de risco. E aquelas crianças me abraçando e
E eu saí de lá tão pensativa, porque eu fui numa escola falar para as mães. Saí dali, onde as mães estavam recebendo algumas lembrancinhas das crianças, e aquelas crianças lá, sem as mães, abandonadas pelas próprias mães. E eu saí nessa confusão mental. Eu comecei a pensar, falei, o que levaria, né? Eu sou mãe, eu sou avó, e é tão lindo, tão bonito esse encargo que Deus nos deu, de sermos mães, e agora já sou avó, que é melhor ainda. Quem é avó aqui sabe disso, pode confirmar comigo. Então, eu fiquei pensando, que pena. Não aponto, não julgo, porque não sei qual a situação que as levaram a tomar tais atitudes de abandonar os filhos. Eu fiquei com muita pena e comecei a raciocinar. Eu lembrei da minha mãe. A minha mãe já partiu para o plano espiritual, já retornou à pátria espiritual. E faz tempo. Foi em 2004 que a minha mãe desencarnou. E eu pensei naquele ser maravilhoso, que graças a ela eu estou aqui falando com vocês. Não só pelo fato dela ter permitido a minha reencarnação, dela ter me recebido no seu ventre para eu estar aqui, mas todo o exemplo que ela me deu, todo o carinho e o exemplo que ela me deu. E eu pensei, puxa vida, que pena que essas crianças da Casa Abrigo não tiveram, né? A mesma oportunidade que eu tive. Que se eu estou aqui dentro de uma casa espírita e faço parte de uma casa espírita que tem um trabalho bonito de caridade, é porque ela me ensinou isso. É porque ela já trabalhava nisso, e para mim é a coisa mais normal do mundo. E aí eu fiquei pensando nas mães. Por isso que eu disse para ele que o tema seria: quem é este ser? E nós escrevemos algumas coisas, e aí eu trouxe para vocês hoje, porque sempre fiz palestra nas escolas, às vezes alguma instituição que nos chama, né? Maçonaria, Rotary, Lares, assim, às vezes para fazer alguma homenagem, Dia das Mulheres, Dia das Mães. E quando a minha mãe desencarnou, ela desencarnou no mês de outubro, e quando, mais ou menos janeiro, assim, as pessoas já começam a nos convidar para marcar as datas das palestras do Dia das Mães. E eu disse para o meu marido, começaram a ligar, querer marcar a palestra, para eu agendar a data, para reservar a data. E eu disse para o meu marido, este ano eu não vou fazer. Eu não vou dar conta. Aí ele falou assim, muito bonito da sua parte. A sua mãe ficava tão orgulhosa, tão feliz de você ser convidada para fazer essas palestras. Você acha, você que acredita e sabe que ela está no plano espiritual te vendo, que ela vai ficar feliz de saber que você está recusando por causa dela? Agora que você tem que fazer. Agora que você tem que fazer para elogiá-la. Desculpa a emoção, mas foi isso que eu pensei hoje. E eu falei, hoje eu vou falar também sobre as mães em Fernandópolis. Não só para homenagear todas as mães, não só as que estão aqui. As mães dos homens que estão aqui, as mães que não estão aqui. Por isso que o tema da palestra é: quem é este ser? Realmente, nós, no Dia Internacional das Mulheres, fizemos outras palestras e falamos sobre a mulher, que teve na sua trajetória, né, desde das épocas antigas, assim, sendo discriminada, mas sempre lutando
pelo seu lugar, pelo seu posto, mas o posto de mãe é muito interessante. Aí tem até uma frasezinha, um poemazinho que diz: o homem a faz de vencida o quanto quer, só que as chaves da vida Deus concedeu à mulher. Então aqui quem é mãe, quem abrigou uma criança em seu ventre, sabe como que é bonito, como que é importante. Aquela que não abrigou, mas adotou, é muito mais lindo ainda. Então, a mulher, ela tem esse dom do cuidado, do amparo, do abrigo. E é por isso que nós escrevemos umas frases, e a gente vai raciocinar junto, porque quem é este ser? Quem é este ser que acorda cedo e sai para o trabalho? Hoje, a maioria das mulheres trabalham fora. Então, o trabalho é dentro e fora de casa. Lá, pelos idos de 1940, quando aconteceram as guerras, a Primeira e a Segunda Grande Guerra, infelizmente houve uma queda no poderio financeiro e as mulheres precisaram sair de casa para trabalhar, para ajudar na renda familiar. E a mulher, ela só somou. Porque além dela trabalhar fora para ajudar na renda, aquele papel da mãe, da mulher dentro de casa é dela. Não tem como o homem substituir. É da mulher, é do ser feminino. O carinho, os detalhes, é da mulher. Então, quem é este ser que sai de manhã para trabalhar? Quem é este ser que trabalha incansavelmente em sua residência? Incansavelmente. A mulher trabalha fora, chega em casa, ainda tem todos aqueles detalhes para arrumar. Quem é este ser que trabalha fora, chega em casa e continua trabalhando? Afinal, quem é este ser? E eu lembro muito da minha mãe era professora. E era desse jeito. Trabalhava, e chegava em casa e continuava. Porque tínhamos, né? Meu irmão e eu, nós dois. Não importa qual o seu destino, o seu estilo de vida, importam sim os diversos papéis que essa mulher desempenha ao longo de sua existência. Essa mulher que acorda e reza, porque a mulher é muito ligada à espiritualidade. A mulher, ela é sempre mais voltada para o lado espiritual. Ela ora, ela pede, ela se envolve. Isso é natural nosso. Por quê? Porque nós temos uma conexão um pouquinho maior com a espiritualidade, até porque nós abrigamos uma criança dentro do nosso ventre. Então, essa ligação é muito maior na mulher. Por isso que a mulher, ela reza, ela ora, ela deita, ela tem todos os seres ligados a ela na sua mente e ela reza o dia inteiro. Para o café da manhã, veste-se de mãe, de esposa, tendo sempre em mente o que fará durante o dia. E é assim, nós todos. Prepara o café da manhã, mas já está assim. O que vai ter para o almoço? Se tem o que a fazer para o almoço. Se não tem, ela tem que comprar. Ou ela vai pedir para alguém comprar, até o marido, pode ser, um filho. E aí ela já delineia o seu dia. Depois eu tenho isso, eu tenho aquilo. São várias atividades. Então aqui, quem é mulher sabe do que eu estou falando e já vai pensando e vai se colocando dentro disso. Seja em casa, na rua ou no trabalho, delineie o seu dia numa fração de segundos. Isso aqui eu sentei e fui escrevendo porque eu fui vendo a vida da minha mãe e a minha, que é de todas as mulheres.
termina o café e muda novamente de papel. Assume então o papel de dona de casa, de executiva, de mãe, de empresária, de motorista dos filhos, de profissional liberal, dependendo daquilo que ela faz. Aí ela já começa o dia, ou ela vai trabalhar, assumindo o seu posto no seu trabalho, ou dentro de casa, ajeitando tudo, ou levando o filho para lá buscando, né? Porque a gente se torna mãe turista. É o dia todo. Se há uma reunião na escola das crianças, normalmente é ela que vai. Se existe um médico para levar, geralmente é ela que vai, até porque o médico, eu tenho amigos pediatras, se tiver algum aqui sabe disso, prefere que seja a mãe, porque a mãe vai responder direitinho todos os hábitos da criança. O pai, o homem, é mais desligado nesse sentido. É normal, é natural. Não tem homem que se sentir diminuído, não, é natural, isso foi dado à mulher. E eu sempre digo isso, não, nós não podemos reclamar que tudo caia para nós. Graças a Deus. Porque nós somamos, sim, somamos, mas é porque Deus acreditou em nós. Então não podemos reclamar. E é por isso que nós temos toda essa capacidade, por isso que eu pus o tema, quem é este ser que consegue assimilar tudo isso? E aí, se tem um médico, também é a mãe que leva. Mesmo quando o casal trabalha fora, não há diferença. Quem está sempre no lugar onde o filho tem que estar é a mãe. É sempre a mãe. E é uma coisa incrível que eu disse para vocês, e relacionando sempre com a casa-abrigo, as crianças chegam lá, queimadinhas de cigarros pelas mães, não vou nem dizer algumas pelos pais, lógico, mas pelas mães também. Mas elas querem a mãe. Elas querem a mãe. Elas fazem de tudo para ter a mãe. Quando a mãe vai visitá-los, nossa, é uma festa. Às vezes ela nem dá muita bola, mas eles ficam tão felizes. Então vocês veem a importância, a conexão do filho com a mãe. Se adoece um dos filhos, provavelmente ela vai levar ao médico, ela vai dar mais um jeito, e geralmente lembra de detalhes tão pequenos dos filhos. Se houver uma festinha no final de semana, quem é que vai comprar o presentinho para a criança aí na festinha? A mãe. É ela que vai cuidar da roupa de cada um. Se vai numa festa, é ela que vai cuidar até da roupa do marido. É ela que vai deixar todo mundo bonitinho para ir na festa. Se a festa é em casa, é ela que vai preparar tudo. Por isso que eu digo, vou toda hora questionando, quem é este ser capaz de reunir todos esses predicados? Termina o dia, todos voltam para casa e ela, mais uma vez, muda de papel. Agora vai tentar ser a professora dos filhos, as tarefinhas. É o momento que a famosa lição de casa e ela se irrita, fica nervosa, preocupa-se com amanhã. Chegou a hora do jantar. E mais uma vez ela precisará assumir o papel de dona de casa, de mãe. Aí a mãe começa, se alimenta direito, come uma verdura. Você comeu fruta hoje? Olha, toma um suco. Vira para o marido e fala, meu bem, você está tão preocupado, você não está comendo direito. Ela se preocupa com todos. Ela tem aquele carinho com todos, ela vai cuidar de cada um. Bem, você está preocupado, mas coma, é importante. Esse é o papel da mulher, sempre preocupada com todos. A mulher, ela se torna um pouquinho mãe do marido. Um dia,
Um senhor me disse, marido é um filho crescido. Eu falei, o senhor falou tudo. E realmente, quando o homem chega em casa, as crianças estão brincando ali na sala, qual é a pergunta de todo homem? Cadê sua mãe? Onde está sua mãe? Porque ele também vai buscar a referência dele. Ela também, este ser, é um pouquinho mãe do marido. Porque ele também depende dela. Ele também sente aquela falta daquele ser que olha para ele, que cuida dele. Assim como a criança, a mãe, é aquela que cuida dela. Para nós mulheres, é até difícil de entender, porque quem cuida da gente? O homem, sim, ele nos protege. Sim, com certeza, cuida. Mas os mínimos detalhes, é a mulher que cuida de todo mundo dentro de casa. É a mãe. Você que se alimenta, às vezes a mãe não tem nem tempo de comer. Não dá tempo, principalmente quando as crianças são pequenas. Eu tive 3 filhos. E tudo numa faixa de diferença de 1 ano e meio, 2 anos. Tinha dia que à noite eu ia falar assim, nossa, eu acho que eu nem comi hoje. Não dava tempo. Não dava tempo. Socorria um, socorria o outro. Quando eu via, já tinha passado a hora do almoço, já tinha passado o jantar e eu não tinha nem comido. Isso é normal. Não é normal? Para as mães aqui presentes, às vezes a gente não come, não dá tempo de comer. Anoitece. E essa mulher assumirá outro papel. Não poderá ser a mãe atenta e preocupada. Não poderá ser a dona de casa exausta. Não poderá ser a profissional eficaz. Seu papel agora é diferente. Transforma-se em amante do seu próprio companheiro. Talvez estará um pouco cansada, mas o papel é outro. Agora, ela é a namorada. Quem é este ser? Durante a noite ela dorme um pouquinho. Reza por todo mundo, pela família inteira. Às vezes descansa. Dificilmente a mãe dorme um sono tranquilo. Eu costumo dizer que do dia que a gente sai do laboratório com um papel escrito positivo, nunca mais nós mães vamos dormir como dormíamos. Um sono relaxado, nunca mais. Até porque eu já estou lá nos netos, mas a preocupação continua. Com todos. Agora cresce, porque vem noras, genro, netos, e aí aumenta mais ainda as orações. Ela estará cansada e o menor ruído da casa ela já acorda. Às vezes escuta um filho chorando. De repente é aquele filho adolescente que terminou com a namorada. E lá vai ela se preocupar com isso. E vai ela sentar com o filho ou com a filha e conversar. E dar o seu colo, e dar o seu ombro e os seus conselhos. Será que os mais velhos já chegaram? Será que estão todos em casa? Será que ela pode dormir sossegada? Fecha os olhos e começa. Será que eu tenho dado atenção suficiente ao meu marido? Ela ainda começa a se culpar. Será que eu tenho feito tudo o que eu deveria fazer para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais? Será que eu estou dando a atenção que eu deveria dar a todos? Nós esquecemos de tantos compromissos e ainda nos culpamos por achar que não estamos cumprindo com todo o papel que deveríamos cumprir. E vamos lá, continua as perguntas. Meu filho, será que ele tem estudado? Será que ele vai passar no vestibular?
Como que eu vou desculpar um serviço que eu tenho que faltar novamente porque eu tenho que levar um filho no médico? E ela começa a se questionar. E o meu marido, ele anda tão preocupado, acho que ele não está bem, vou marcar um médico para ele. Ainda ela se preocupa em marcar um médico para o marido. Fala se não é verdade isso, eu sei porque eu que marco em casa. E o meu novo projeto, a escola, a minha mãe era professora. E a preocupação dela com os alunos, quem é professor aqui, sabe disso melhor do que eu, era tão grande. Eu tenho um aluno que não está acompanhando. E naquela época, que minha mãe dava aula, 50 anos atrás, ela levava os alunos para casa, aqueles que ela achava que não estava acompanhando, ia para a minha casa, e ela fazia tarefa e dava reforço para elas dentro da minha casa, porque a preocupação era enorme, se aquelas crianças iam aprender ou não. Então, além de preocupar com os dela, todos nós ainda preocupamos aquelas que são professoras, aquelas que são médicas, aquelas que têm um trabalho como advogada, como engenheira, como faxineira, como empregada, se ela está indo bem no serviço dela. Se a patroa, ou o paciente, ou o patrão, ou o chefe, se ela está agradando, porque ela precisa do trabalho. De geração em geração, de gestação em gestação, ela renasce e caminha lentamente. Com delicadeza e sensibilidade, porém firme em seus propósitos e perspicaz em suas observações. Ela vem gradativa e adequadamente, se fortalecendo e abrindo novos horizontes. Um dia a mulher é enfermeira dos seus filhos, outro dia ela é professora, outro dia ela é a médica, e o meu filho do meio um dia chegou da escola com um papel da escola que tinha que responder. Na época, eu dava aula de ginástica. E ele estava respondendo as perguntas, aí ele falou assim para mim: mãe, qual que é a sua profissão? Eu falei, eu dava aula de ginástica, eu dava aula de piano, várias coisas. Eu falei, ai filho, você sabe que eu não sei? Brinquei com ele assim. Ele falou assim, eu sei. É? O que a mamãe é? Ele falou assim, você é enfermeira. Eu falei, enfermeira? Ele falou, é. Porque quando a gente está doente, você cuida da gente. Você fica do nosso lado. Meu marido é dentista. Ele falou assim, você também é dentista. Eu falei, não, dentista é seu pai. Ele falou assim, não. Quando o dentinho está molinho, lembra o meu? Você amarrou uma linha assim, ó, e puxou. Quando o pai chegou em casa, você só mostrou o dente? Então você é dentista. Você é médica também. Eu falei, não, mamãe não é médica. É sim, você sabe o remédio que tem que dar na hora que eu estou doente. Você é professora. Eu falei, professora pode ser, né? É você que faz as tarefas comigo. Você é cozinheira, porque você faz a comida. Você é lavadeira, porque você também lava a roupa. Ele falou assim, aí me pôs para chorar. Mãe, sabe qual que é a sua profissão? Você é mãe. Você é mãe. Então você é tudo. Você é médica, você é enfermeira, você é dentista, você é professora, você é mãe. Ele tinha uns 8 aninhos. E aí eu quase morri de tanto chorar. O abracei, beijei, e até hoje ele é médico e ele fala, você é mãe. Então, é isso. Quem é este ser que consegue dominar tudo? E Deus sabia disso. Sabia disso e por isso que Ele mandou Maria para conceber Jesus. Aquela mulher resumiu tudo que uma mãe passa. Quanta dor aquele ser sentiu ao ver seu filho numa cruz, mas sabendo que tudo aquilo era para servir de exemplo. E as mães, muitas vezes, sabem disso.
e com o coração dolorido, muitas vezes, mas ela sabe que se o filho está passando por aquilo, é por algum motivo, para um exemplo dele mesmo, para um reforço para ele mesmo, ou para servir de exemplo a alguém. Este ser maravilhoso, eu não estou falando só porque eu sou mãe, não. É um ser que resume e reúne todas essas qualidades. E eu tenho a oportunidade, como vocês aqui também têm, de conviver com algumas mães muito simples, muito carentes. E lá na nossa casa, a gente tem lá, serve sopa, distribui sopas, marmitas. E elas vão ajudar a picar as coisas lá. Um dia antes, às vezes, porque às vezes a gente distribui 300 marmitas, e às vezes um dia antes a gente precisa ir para começar a picar, deixar tudo no jeito. E às vezes eu levo algum salgadinho, alguma coisa para elas comerem. Eu vejo que tem algumas que pegam o copinho descartável, na hora que eu sirvo, ela pega e põe no copinho. E não come. Aí eu cheguei para elas, umas 2, 3, assim, num cantinho, e falei assim, vocês não vão comer? Vocês não estão com fome? Aí a Rita virou para mim e falou assim, Maria Ângela, eu não tenho coragem de comer. Eu falei, por quê? Porque meus filhos adoram essa coxinha. Eu também gosto. Mas eu não vou comer sabendo que eles gostam. E eu vou chegar em casa, aí eu comi e eles não, eu vou deixar para eles. Isso é mãe. Aí depois que ela me falou, eu falei, não, peraí, saí, comprei mais o dobro das coxinhas, falei, você vai comer e vai levar para casa também. Então, olha só que grandeza, que exemplo. Então, deixa de comer e está com vontade. E assim eu vejo elas lá. Quantas mães deixam de comer para que os filhos comam? Não só porque era um salgadinho, não. Às vezes a comida é básico, porque não tem. Então deixa para que o filho coma. Teve uma sábado que chegou lá na nossa casa com a filha. E essa filha tem 3 filhos. E essa mãe, ela tem um desequilíbrio mental, mas é uma pessoa maravilhosa, a Maria. Ela fala na rua sozinha, mas ela trabalha, ela leva a sua vida direitinho, é uma pessoa muito caridosa, o que a gente dá para ela distribui para os vizinhos, é pobre, é muito pobre. E a filha dela também tem um certo desequilíbrio. E ela tem 3 filhos, mas elas cuidavam das crianças direitinho, mas o pai, que mora em São José do Rio Preto, resolveu pedir a guarda das crianças. E a justiça deu para ele. E elas chegaram sábado na casa, as 2 chorando. E eu falei, o que aconteceu? Ah, Maria Ângela, a gente ficou sabendo que as crianças estão passando fome lá em Rio Preto. E aqui não passava fome, porque a gente vinha aqui e vocês davam comida. E a gente está muito triste. E minha filha estava chorando muito e eu falei para ela assim, filha, vamos fazer o seguinte, vamos parar de chorar, vamos lá para a Casa da Sopa, que é assim que a nossa casa é conhecida em Jales, vamos lá para a Casa da Sopa e vamos ajudar a fazer sopa para o filho dos outros, porque eu tenho certeza que Deus vai providenciar alguém para levar comida para os nossos. Vamos ajudar os filhos dos outros. Se os nossos não estão aqui, vamos, nós somos mãe, então vamos ajudar o filho dos outros. Então a mãe é isso, quando ela não tem os dela, ela pensa no dos outros, ela assiste os dos outros. Por isso que eu digo, quem é este ser tão iluminado, que é ser mãe, que ter esse benefício, essa grande oportunidade de sê-lo. E assim, tantas mulheres que talvez não foram mães, como eu vi aqui, Madre Teresa de Calcutá. Foi uma mãe de milhares de pessoas. Por quê? Porque ela os assistiu. E nós temos, e muitos aqui devem conhecer,
lá a nossa casa chama Benedita Fernandes. Dona Benedita foi uma mãe para muitas pessoas. Para quantos assistidos, muitos aqui devem conhecer a história, vocês devem ter assistido o documentário, não sei se passou aqui, da vida dela, passou aqui? Não passou. Dona Benedita Fernandes era uma senhora das ruas, ela morava nas ruas, em Araçatuba. Era tida como louca. E ela começou a ouvir uma voz, com certeza, de algum mentor espiritual que dizia a ela para que ela acolhesse as crianças de rua como uma mãe, que ela iria melhorar. E assim ela o fez. Ela encontrou uma casa abandonada e ali ela começou a assistir as crianças de rua. E pessoas que tinham problemas mentais também, que ficavam na rua, ela foi acolhendo. Acolheu tanto que a cidade inteira começou a conhecer a história dela e ajudá-la. Esse ser maravilhoso, que foi mãe de tantas pessoas, desencarnou e deixou na cidade de Araçatuba um hospital psiquiátrico, um lar para idosos, um lar para crianças abandonadas e uma escola para pessoas carentes. Ela era da rua, tida como desequilibrada. Isso é a força de uma mãe. Este é um ser. Por isso que eu disse, quem é este ser tão forte, capaz de conseguir tudo isso? A Dona Benedita, quando ela estava acolhendo as crianças nessa casa abandonada, tinha um senhor, naquela época, alguns aqui sabem o que eu vou falar, outros não, porque naquela época tinham os bucheiros. Era um senhor que andava pelas ruas vendendo os miúdos do boi, tipo o fígado, o rim, o cérebro, a língua. E este senhor, passando pela rua onde a Dona Benedita tinha casa, viu as crianças e disse: o que vocês fazem a ele? Tio, dá um pouquinho de comida, porque a mãe Dita disse que hoje não tem nada para dar para a gente. E ele então deu algumas carnes que ele tinha ali e ficou sabendo. Ela veio e explicou que eram as crianças que ela acolhia. Depois desse dia, esse senhor, seu Ricieri, passou, ele saía para vender e rezava para não vender tudo, para ele poder deixar para a Dona Benedita. Olha que coisa incrível que foi a força deste ser. Este seu Ricieri, depois, muitos anos depois do desencarne de Dona Benedita, ele passou a ajudá-la nos seus projetos. Aí construiu a casa para as crianças e ele ajudando Dona Benedita. Dona Benedita desencarnou e ele continuou sendo o responsável pelas obras dela. Olha só que coisa incrível. Olha o que é um ser com amor, com carinho, o ser mãe. E quando, depois dela desencarnada, seu Ricieri foi acometido por um câncer e foi se tratar no Rio de Janeiro. Ele era conhecido e amigo da Ana Joyce Guimarães, aquela oradora que vem do Rio de Janeiro, que já deve ter estado aqui, e ela conhecia o seu Ricieri, porque a Ana Joyce também foi de Araçatuba. E lá no Rio de Janeiro, ela soube que o seu Ricieri estava lá em tratamento de câncer, ela o chamou. E o Divaldo Franco estava no Rio, na casa de uma pessoa que a Ana Joyce conhecia. Ela falou: vou levar o seu Ricieri para ter um contato com o Divaldo, para ter uma palavrinha do Divaldo. E aí, quando ela levou o seu Ricieri até o Divaldo, os conheceu, foram apresentados. Ana virou para ele e falou assim: Divaldo, o seu Ricieri está passando por um momento difícil, está tratando de um câncer que é meio complicado. Você tem alguma palavrinha para ele? Aí o Divaldo se concentrou, olhou bem para ele e falou assim: tenho sim. Tem um ser de luz aqui, maravilhoso, que disse o seguinte: que estará pronto para recebê-lo no plano espiritual, por causa das suas obras.
Neste momento, seu Ricieri caiu em lágrimas e disse: Mãe Dita! Disse ela mesma: está aqui, um ser extremamente iluminado. Aí seu Ricieri disse: Mãe Dita, será que a senhora consegue uma moratóriazinha para mim? Porque eu preciso voltar a Araçatuba. Eu estou trocando todo o encanamento e a parte elétrica da casa das crianças. E eu preciso terminar. Divaldo se concentrou mais um pouco e disse: Mãe Dita disse que você vai voltar e terminar a obra. Depois, ela estará do outro lado para lhe receber. Olha a força de uma mãe, de um ser que tem amor e que abraça a todos, que abraça incansavelmente. E toda mulher, mãe, eu não digo só aquelas que tiveram uma gestação, que geraram uma criança. Toda mulher é mãe. Toda mulher tem este sentido do cuidado. Nós temos sempre que cuidar de alguém. Aquelas que não tiveram filhos, o marido vira o filho dela. Pode reparar que todas começam a chamar o marido pelo nome no diminutivo. Eu tenho várias amigas assim. E o marido fica no nome no diminutivo. Porque se torna o filhinho dela, ela tem que cuidar. Ela se excede. E é por isso que nós trouxemos um poema, para a gente ir encerrando, né? Já estamos no horário. Só para a gente ver a força de uma mãe. Mãe, eu volto a te ver na antiga sala, onde uma noite eu te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer, e me viste subir pela neblina, porque a sina das mães é esta sina: amar, cuidar, criar e depois perder. Perder o filho é como achar a morte. Perder o filho quando grande e forte. Já podia ampará-la e compensá-la, mas nesse instante, uma mulher bonita, sorrindo o rouba, e a velha mãe aflita ainda se volta para abençoá-la. E assim parti e me abençoaste. Eu costumo dizer que o amor de mãe é transcendental. Por quê? Porque além de estar perdendo aquele ser que nasceu de dentro dela, ainda ela abençoa e quer que seja feliz. Olha só, coisa incrível. Nós treinamos esse desapego. É transcendente. Olha, é muito incrível a gente pensar tudo isso. Fui para o mundo... Assim parti e me abençoaste. Fui esquecer o bem que me ensinastes. Fui para o mundo me deseducar. E tu ficaste num silêncio frio, olhando o leito que eu deixei vazio, cantando uma cantiga de ninar. Hoje volto coberto de poeira e te encontro quietinho na cadeira, a cabeça pendida sobre o peito. Quero beijar-te a fronte, mas não me atrevo. Quero acordar-te, mas não sei se devo. Não sinto que me cabe este direito. Eu te esqueci. As mães muitas vezes são esquecidas. Vivi a vida, vivi muitas vidas. Traído pela última esperança. E só agora chego ao fim. E só agora, quando a dor me alcança, lembro-me de quem nunca esqueceu de mim. Não, eu acho que eu devo voltar, eu não posso, eu não vou te acordar. Eu devo ser esquecido porque eu te esqueci. Mas que foi, de repente, ouço ruído. A cadeira rangiu e é tarde agora, minha mãe se levanta, abrindo os braços e me envolvendo num milhão de abraços. Rendendo graças, ela diz, meu filho, e chora. E chora e treme como fala e ri. E parece que Deus entrou aqui.
em vez do último dos condenados, e o seu pranto rolando em minha face, quase é como se o céu me perdoasse. Me limpaste de todos os pecados, Mãe, nos teus braços eu me entrego. Eu me transfiguro. Lembro que fui criança e que foi puro um dia. Sim, tenho mãe. E essa aventura é tanta que eu compreendo o que significa. O filho é pobre, mas a mãe é rica. O filho é homem, mas a mãe é santa. Santa que eu fiz envelhecer sofrendo, mas que beijas como que agradecendo toda a dor que por mim te foi causada. Dos mundos onde andei nada te trouxe, mas tu me olhas num olhar tão doce, que nada tendo, nada te falta. Dia das Mães é o dia da bondade, maior que todo o mal da humanidade, purificada no amor fecundo. Por mais que o homem seja um ser mesquinho, enquanto a mãe cantar junto a um bercinho, cantará a esperança para o mundo. Mãe é isso. Mãe reúne tudo isso. É por isso que tem muitas músicas que são direcionadas às mães. E eu sempre gosto de ouvir e choro todas as vezes, porque é bem isso mesmo. O filho sai e a mãe o abençoa. Ela está perdendo, mas ela o abençoa e ora para que ele seja feliz. Quem é este ser tão maravilhoso? Este ser que Deus o abençoou para que no seu ventre reinasse ali a perpetuidade da humanidade. Então, quero desejar a todas as mães presentes, as mães de nós aqui que já partiram, que todas possam receber o nosso carinho, o amor, a bênção divina, que pode ter a certeza que este ser é e será sempre abençoado pelas mãos divinas. Muita paz a todos. Gostaria de convidar nossos companheiros passistas para que tomem os seus lugares. E enquanto nós recebemos o passe coletivo, a Maria Ângela fará a prece final. Mais uma vez aqui, Senhor, reunidos com a espiritualidade maior. Senhor, meu Deus, meu Pai, quando eu digo Pai nosso que estais nos céus, eu estou dizendo para que o nosso Pai seja este que nos envolve a todos como irmãos e que eu tenho que olhar a todos como irmãos. Este meu Pai hoje, eu peço que abençoe a todas as nossas irmãzinhas mães, que envolva aquelas mãezinhas que ainda não entenderam o valor, o preço do envolvimento de ser mãe, de ter a gratidão de ser este ser. Meu Pai, meu Deus, envolva as nossas irmãzinhas, que elas possam sentir este calor por aquele bebezinho, por aquela criança, por aquele homem ou por aquela mulher que saiu de dentro do ventre dela. Que ela possa sentir o calor de Ti, a envolvendo para entender a graça de ser mãe. Meu Pai, meu Deus, que me ensinou a ser irmã de todos, obrigado
Obrigado, e quero te pedir, meu Pai, neste momento, que envolva todas as mães aqui presentes, que envolva num carinho enorme, para que elas sintam a graça e o valor de ter tido essa reencarnação como uma oportunidade de ser mãe. Senhor, meu Deus, meu Pai, que me ensinou a ser irmã de todos, me dá a graça neste momento de olhar pelas nossas mães que já partiram para o plano espiritual. Que sintam neste momento que cada um daqueles que a sua mãe já partiu, que vibrem por elas onde quer que elas estejam, que com certeza estão vibrando por nós. Que sintam o nosso carinho, o nosso aconchego, o nosso amor, a nossa gratidão por elas ter sido nossas mães. Por aqueles que as mães moram em outras cidades, que possam cada um neste momento lembrar, trazer em sua mente a foto de sua mãe e que envolva ela neste momento com o carinho divino. Que Deus as ampare onde quer que estejam. Que vocês possam dar neste momento para ela o melhor presente, que é a gratidão por ter sido seu filho. Obrigada, Pai. Particularmente agradeço neste momento a grande oportunidade que me deu de ser mãe, de ser avó. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui nesse dia, com tantos amigos maravilhosos. E que neste momento, como mãe que sou, como avó que sou, eu quero que todos vocês recebam do meu coração meu carinho de mãe, envolvendo os seus lares, envolvendo os seus filhos, seus entes queridos. Desejo a todos vocês muita paz e muita harmonia. Que assim seja. Maria Ângela, nossa gratidão por essa linda palestra, essas lindas palavras sobre o que é ser mãe, nessa semana em que celebramos os Dias das Mães, e a gente aproveita para deixar todas as mães na nossa casa, nossa homenagem, e que nós possamos ter uma semana abençoada. Agora, nós vamos nos confraternizar no nosso jardim, tomar nossa água fluidificada, e quem quiser, nossos pães, nossas tortas estão lá para serem adquiridas. Muito obrigado, uma semana abençoada a todos.